Isso. Bom, então a nossa segunda palestra será Perspectivas do Mercado para os Produtos Lácteos no Brasil e no Mundo, né? Ela vai ser executada pelo engenheiro agrônomo Leonardo Baião Leite de Lima, que atua como analista de inteligência de mercado na Milk Point, principal plataforma especializada no setor lácteo brasileiro. Conduz pesquisas e análises sobre o mercado de lácteos, com foco na produção de conteúdos técnicos e estratégicos para as plataformas do grupo Milk Point Ventures. Então, seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Professor, eu estou sem segunda tela hoje, então se precisar, qualquer coisa, tá bom, eu vou interromper. Eu falo aqui. Bom, então, na palestra nossa, a gente vai falar um pouco do leite como um produto econômico, a cadeia produtiva, mercados e desafios atuais, né? O que esperar para o futuro. Iniciando a nossa palestra, um pouco do nosso ecossistema, de como funciona a Milk Point Ventures. Hoje a Milk Point Ventures é uma empresa com 20 anos de atuação. Ela começou no passado como um site através do Milk Point, no qual o objetivo era ser o principal elo aí de informação entre o setor. Esse elo ele vem se desenvolvendo, então hoje a gente busca, né, na linha das IAs ter uma IA regenerativa voltada para a cadeia do leite, temos a questão de vídeos e também temos um novo braço na empresa que ele busca, deixa eu colocar só o ponteiro aqui, que ele busca ser um mecanismo de facilitação de acesso a crédito para o produtor rural. Dentro da Milk Point Ventures a gente acredita que além do site, a gente tem que ter uma forte presença em eventos. Então, hoje temos 5 grandes eventos dentro do grupo, sendo eles o Milk Point Mercado, o Fórum e o Interleite Brasil, que vão acontecer semana que vem em Goiânia, caso alguém seja de Goiânia e tenha interesse. Aqui pertinho. Isso, bem perto. O Fórum Milk Point ele tem um foco na indústria e o Interleite ele tem um foco no produtor rural propriamente dito. Já os outros dois eventos, o Milk Pro Summit e o Dairy Vision, eles vão na mesma linha, só que eles buscam falar com liderança e falar sobre o futuro. Então, o Dairy Vision, lideranças da indústria, e o Milk Pro Summit, as lideranças relacionadas ao elo produtivo da cadeia. E também realizamos o Jantar Top 100, que é um jantar com os top 100 maiores produtores de leite do país. E aí, do outro lado, agora aqui para o meu lado, a gente tem o elo de inteligência de mercado. A inteligência de mercado da Milk Point, ela começou com o Milk Point Mercado, que é uma plataforma que realiza pesquisas e conduz análises sobre preços da cadeia de leite, então é do atacado para o varejo, não necessariamente ao produtor. Hoje temos um aplicativo também que visa levar isso de forma facilitada para o produtor, mas não apenas preço, e sim um pouco de conteúdo, um pouco de sustentabilidade. Temos a parte do Milk Point Mercado, que seria o Plus, que visa falar aí de preços futuros, e temos outros dois produtos que fogem um pouco necessariamente de preços, e entra, por exemplo, no Map Leite. O que seria o Map Leite? O último censo agropecuário ele foi realizado em 2017. Então, o Map Leite ele tenta ser um raio-x do setor, pensando em animais propriamente dito, em propriedades, e ele tem uma atualização anual, e ele visa ser aí uma ferramenta de auxílio na estratégia de empresas de insumos voltados para o mercado lácteo. E também temos uma ferramenta de benchmark entre as indústrias. Então, esse é um pouco do ecossistema da Milk Point hoje. E vamos iniciar um pouco sobre a visão geral do mercado, vamos passar pelo cenário de produção, falar um pouco sobre indústria e consumo e, por fim, o que esperar para o setor. Bom, dentro da nossa visão geral do setor, temos que começar pelas relações de causa e efeito no leite brasileiro. Então, a gente tem que entender que tudo começa no preço ao produtor e tudo vai terminar no preço ao produtor. Então, todo mundo olha para o preço ao produtor. A indústria de insumo ela vai olhar para o preço ao produtor, pensar nas suas estratégias, ela vai ter condição de implementar novos produtos. A indústria, como se ela olha para o preço ao produtor, pois ela vai pagar esse preço ao produtor. O consumidor, de modo geral, ele acaba recebendo essa informação também de maneira mais facilitada. Então, tudo vai começar e vai terminar no preço ao produtor. E para a gente entender o preço ao produtor, a gente tem que olhar para os principais commodities brasileiros, como o milho e a soja, pois esses vão integrar o custo de ração. E a partir do momento que a gente tem o custo de ração, a gente tem a nossa receita menos custo ração. Se a gente adicionar volumosos, a gente tem o nosso custo final com alimentação, que seria a nossa receita menos o custo de alimentação, o RMCA. E essa parte ela é uma das principais porcentagens quando a gente olha o custo total do produtor rural. Então a gente tem aqui que cerca de 40% do custo do produtor rural
vai estar aqui. Se a gente adicionar os outros custos, a gente tem a rentabilidade do produtor. E a partir do momento que a gente tem a rentabilidade do produtor, temos que começar a olhar para fatores externos ao produtor, como o clima. O produtor ele não vai conseguir controlar o clima, e o clima ele vai impactar na produtividade final. A gente tem que olhar para o preço da arroba do boi, essa arroba do boi que pode ajudar o produtor a incentivar a manter aquele animal na produção leiteira no próximo ano, ou ele pode levar aquele animal para abate. A gente tem que pensar no custo de arrendamento e principalmente na competitividade do leite frente a outras culturas. Quando a gente tem esse cenário formado, a gente começa a ter os nossos volumes de produção interna sendo formados, porque a partir do momento que a gente tem a rentabilidade, a gente começa a entender se o produtor vai continuar investindo, se ele vai continuar na atividade, e a gente vai ter o nosso volume de produção interna. A partir desse momento que a gente tem a produção interna, a gente tem que olhar para fora do Brasil. A gente tem que entender a produção internacional e principalmente a demanda internacional. Por que eu falo isso? Hoje, o leite no Brasil ele não é autossuficiente. A gente tem uma necessidade de importação, principalmente de países do Mercosul, como Uruguai e Argentina. Eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas nesse cenário a gente tem que olhar para a demanda interna desse país e entender como que vai estar o apetite desses países para exportarem para o Brasil. Ou seja, sempre comparar o preço do produtor em dólar com o preço do produtor no Brasil, no Mercosul e em outros players. E assim a gente forma a nossa balança comercial. A partir do momento que a gente tem o nosso volume de produção interna, mais a importação, menos a importação, a gente tem a nossa disponibilidade de leite per capita. E no momento que a gente tem a disponibilidade de leite per capita, a gente fecha o nosso cenário de ofertas e tem que começar a olhar para a nossa demanda. E a nossa demanda ela vai começar pela economia brasileira. Pois como foi citado na palestra anterior, o leite, derivados de leite no geral, não o leite específico, mas os derivados, como queijos principalmente, são derivados que têm uma elasticidade muito grande. Então, o desemprego das famílias, a intenção de consumo das famílias, massa salarial, inflação, vai afetar diretamente na nossa demanda interna. E a partir do momento que a gente tem a nossa demanda interna, a gente consegue ver a indústria tendo capacidade de formar os seus preços derivados. E isso é muito importante, pois a partir do momento que a indústria forma o seu preço derivado, a gente consegue ter um retorno do quanto essa indústria vai conseguir, do apetite que essa indústria vai ter para captar mais leite do produtor, para bonificar melhor o produtor. Então, a partir do momento que a gente tem o preço dos derivados, que seria queijos, leite em pó, gorduras, a gente fecha essa correlação de preço. Então, tudo começa no preço ao produtor e tudo termina no preço ao produtor. E aqui, só um ponto interessante, eu não sei se vocês sabem o que seria o leite spot, mas o leite spot ele é o leite entre indústrias. Ou seja, ele é o leite que, por exemplo, a CCPR comprou ou a CCPR tem disponível e ela vende para uma outra indústria diretamente, vamos dizer assim. E o leite spot ele é um importante driver do setor, porque ele pode indicar para a gente também como está essa relação de demanda interna, se a gente tem leite sobrando, se a gente tem leite faltando. E desse modo a gente fecha aqui nossa relação de causa e efeito e tem uma primeira visão de como funciona a cadeia quando a gente pensa em margens, em preços, em economia. Bom, então vamos entrar agora um pouco na parte de produção do leite em si, propriamente dito. Bom, na última década, o volume total do leite produzido no Brasil ele vem crescendo, porém ele vem crescendo em um ritmo muito mais lento do que ele cresceu em décadas passadas. Isso significa que a produção de leite no Brasil está estagnada? Não, ela não está. Apesar da produção vir crescendo em um ritmo mais lento do que cresceu em décadas passadas, o leite no Brasil está longe de estar estagnado. E a grande questão é que a gente tem uma transformação na cadeia de produção. Ou seja, quando a gente compara como o leite é produzido hoje há 10, 15 anos atrás, ele não é mais o mesmo. E a gente sempre tem que se atentar e tomar muito cuidado para concluir com base em médias uma atividade tão heterogênea como é a pecuária leiteira no Brasil. Bom, então, quais são as principais mudanças estruturais na cadeia do leite? A gente tem duas principais mudanças aqui. Eu sempre vou falar ao longo da apresentação, e isso é algo que a Milk-Point sempre ensina assim, para a gente, que a gente não pode pegar uma média, um número, e dar como resposta total para os setores. A gente sempre vai ter inúmeros fatores que vão afetar. Mas eu vou trazer dois fatores aqui que estão acontecendo e que são relevantes. Então, o primeiro desses fatores seria o número e o perfil desses produtores, e o segundo fator seria a geografia do leite. Então, de forma geral, a gente tem um número de produtores
que ele vem reduzindo na última década. Então, quando a gente pega esse dado do Emater, o número de produtores no Rio Grande do Sul, ele vem caindo, o número de produtores em Santa Catarina, ele também vem caindo de maneira expressiva. E é interessante que esses dois estados são estados que vêm crescendo o seu volume de produção em margens bem interessantes. Ou seja, a gente tem um número de produtores reduzindo e talvez esse número ele esteja reduzindo por conta do perfil dos produtores. E outro ponto relevante é que isso não é um fenômeno nacional, isso é um fenômeno global. Então, quando a gente compara o começo dos anos 2000 com o começo dessa década atual nossa, a gente pode ver que a União Europeia, que é um importante player de exportação de equivalente leite no mundo, ele também cresceu, ele também caiu drasticamente o seu número de fazendas. Quando a gente olha para a Argentina e Uruguai, que são players importantes aqui no Mercosul, a gente vê que esse movimento também aconteceu. Então, ou seja, essa redução do número de produtores, ela é um fenômeno global. E o que vem acontecendo é o seguinte, os produtores eles vêm aumentando o seu módulo de produção nos últimos anos. Então a gente vê a porcentagem de fazendas com módulos de mais de 1.000 litros de leite dia crescendo, mas o principal fator que a gente vê é que a gente vê a porcentagem do volume de leite de fazendas maiores crescendo muito mais do que o número de fazendas que vem migrando para esse setor, para essa característica. Então a gente vê que a partir do momento que os produtores começam a ganhar escala, economia de escala, a gente vê eles tendo uma maior capacidade de investimento para sustentar isso. E é isso que eu vou tentar defender. Então, cada vez cresce mais a importância de grandes e médios produtores no Brasil. Hoje a gente tem cerca de 3% dos produtores representando 42% do volume total de produção. E isso gera algumas consequências. Dentro dessa consequência, obviamente, uma concentração de produção. A partir do momento que a gente tem uma concentração de produção, a gente começa a ter um maior poder de negociação por parte desses produtores, porque esses produtores começam a ganhar volumes. Então, quando esse produtor ele chega para conversar com uma empresa de insumo, ele tem uma necessidade de compra muito maior, então ele ganha o poder de negociação. A gente tem um movimento de menor fidelização do produtor e dependência do laticínio, ou seja, o produtor ele ganha a capacidade de negociar seu preço, algum bônus, alguma bonificação com outros laticínios, ele fica menos dependente. A gente tem um lado oposto aqui, não bom, né, que seria a gente começa a ter uma menor competitividade de produtores pequenos, esses produtores menores eles começam a ficar mais encurralados dentro da cadeia, e a gente também tem um movimento que é de inviabilização da bonificação por volume. O que seria isso? No passado, a grande indústria ela propôs de bonificar os produtores se eles investissem, se eles buscassem ter escalas e se eles buscassem ter um maior volume dentro da sua propriedade. Por quê? Porque para a indústria isso era melhor. A indústria ela tinha um menor gasto com frete, então ela não precisava passar em várias propriedades, ela tinha um maior controle de qualidade, ou seja, um maior controle sanitário por ter a maior parte do seu volume em apenas uma propriedade, ou seja, você tinha benefícios para a empresa. Só que a partir do momento que a gente começa a ver os produtores concentrando seu volume, a gente começa a ter um movimento de inviabilização dessa bonificação por volume na cadeia. Bom, e o que é o reflexo disso? O reflexo disso é que a gente tem uma produção crescente em estratos maiores e decrescente em estratos menores. Então essa amostra aqui de 3 anos, isso é o índice de produção de leite, é uma pesquisa que a Milk Point realiza com a cadeia, e a gente vê que em estratos... deixa eu beber água aqui. Desculpa, voltando. A gente vê que a gente tem uma produção crescente ao longo dos anos em estratos maiores e uma produção decrescente em estratos menores. E em estratos intermediários a gente também tem uma produção, mas a gente vê que esses estratos eles têm uma maior propensão a passar por momentos de menor produtividade, por exemplo, eles têm uma propensão a passar por momentos de sazonalidade mais forte, por exemplo. E por que isso vem e quais são os fatores que ajudam a colaborar com isso? Então a gente tem uma evolução no número de confinamentos dentro do Brasil. Então a gente vê que a porcentagem de produtores em confinamento ela cresce, mas ela cresce a uma taxa muito menor do que o volume de leite em confinamento cresce. Por que isso? Quando a gente olha para os top maiores 100 produtores de leite no Brasil, a gente vê que 80% deles usam algum tipo de confinamento. E a partir do momento que
que essas propriedades começam a usar algum tipo de confinamento, o volume dela tem que crescer. Por quê? Porque essa propriedade investe, e a partir do momento que ela investe, ela cria um risco de mercado maior do que pequenos produtores. Ou seja, aumenta a necessidade de produtividade e escala para esses produtores. E, obviamente, você tem produtores mais tecnificados, e a partir do momento que você tem tecnificação, você ganha um volume produzido. E isso reflete na sazonalidade. Então a gente vê no setor hoje que a sazonalidade ela tem se tornado um fator de menor impacto. Nesse gráfico aqui a gente tem que ter um pouco de calma para analisar ele. Esse é um gráfico da captação brasileira de leite do IBGE. Os últimos 3 meses seriam a prévia do IBGE, que saiu essa semana. E o que eu quero mostrar é o seguinte: quando a gente compara, por exemplo, 2022, a gente compara o final do quarto trimestre com o final do primeiro ou o final do segundo trimestre, a gente vê que a diferença de produção entre esses momentos ela é menor. Ou seja, a gente tem um movimento de menor impacto na sazonalidade. Só que tem um ponto interessante aqui também que a gente tem que ponderar, que é o seguinte: nos últimos anos a gente tem um movimento de formalização do leite brasileiro. Então o que acontece? Hoje a pesquisa do IBGE, ela divulga 2 dados. Ela divulga um dado de captação e um dado de produção. O que seria o dado de captação? O dado de captação é do leite formal, ou seja, ele é aquele leite que ele passou pela indústria. Ele saiu de uma propriedade, ele passou pela indústria e a indústria reportou no seu governo. O leite produzido, o que seria o dado de produção, ele pega o leite de captação, mais uma estimativa do IBGE, do governo, em relação ao leite informal. E o que seria o leite informal? O leite informal, ele seria o leite produzido em pequeno sítio, que vira queijo direto, que é comercializado entre vizinhos. Então ele seria esse leite. E nos últimos anos, principalmente aí no pós-pandemia, a gente tem um movimento de formalização da captação do leite muito grande, o que ajuda a aumentar essa média também e provavelmente está impactando a sazonalidade. No caso de 2025, um outro ponto que a gente tem que ponderar é que a gente tem uma base fraca de comparação no segundo trimestre. Então a gente tem que lembrar que ano passado a gente teve um movimento da catástrofe das chuvas no Rio Grande do Sul. A catástrofe das chuvas no Rio Grande do Sul, ela jogou a produtividade do ano passado no segundo trimestre para baixo. Então provavelmente a gente tem um reflexo disso nessa amostra aqui. Mas, apesar disso, a produção vem crescendo e isso é algo real. E agora a gente entra na geografia do leite. Então, além dessa mudança de perfil de produtores, a gente tem a nossa geografia do leite mudando. Então a gente tem, por exemplo, o Sudeste, que era o principal região do Brasil no passado em relação à produção de leite, perdendo destaque, enquanto a gente vem no Sul ganhando destaque. Quando eu falo isso, não é que a gente está tendo uma redução drástica no volume total da região Sudeste, o estado de Minas Gerais está caindo em produção, não seria isso. É que a gente tem outros estados ganhando escala de produção. Então, como é o caso do Rio Grande do Sul, o caso do Paraná, o caso de Santa Catarina. E a gente tem outras regiões, como a região do Nordeste também, que ela vem ganhando mais destaque ao longo dos últimos anos. O Nordeste ele tem um processo de formalização do leite muito forte que está acontecendo lá, mas, de maneira geral, a gente também tem um ganho de produção. Um grande destaque no Nordeste seria o Sergipe. Quando a gente compara a última década do Sergipe, o Sergipe ele teve um aumento de produção em quase 200%, e é uma região, é uma micro-região que tem um clima, que tem uma cadeia de produtores da região que estão investindo muito, ou seja, a gente tem essas duas coisas. A gente tem um ganho de produção efetivo e a gente tem um processo de formalização do leite também. E por outro lado, a gente tem os principais centros consumidores do país com uma produção em queda livre, como por exemplo é o caso do estado de São Paulo. E quando a gente olha para o leite total, para a disponibilidade média per capita de leite no Brasil, a gente tem que hoje a gente tem 184 litros de leite pessoa ano. E a gente vê que existe uma relação de importação e exportação entre os estados. Pois quando a gente olha para os principais centros consumidores, que é o estado de São Paulo e o estado de Rio de Janeiro, a gente vê que eles não são autossuficientes, enquanto a gente tem outros estados como Minas Gerais, Goiás, os estados do Sul, com uma disponibilidade média per capita muito maior. Ou seja, a gente tem uma dinâmica interna e externa de
de importação e exportação entre os estados. E isso a gente fecha um pouco da produção e entra um pouco na indústria e consumo. Alguma dúvida até aqui, professor? Tranquilo. Tranquilo. Então a gente entra um pouco na indústria e consumo. Como funciona a indústria? A gente já teve 2 palestras sobre indústria, acredito que já está claro isso, mas basicamente 90% do leite brasileiro ele vai para o leite UHT, queijos e leite em pó. Sendo que desses 36% refere a queijos, 24% leite em pó, 27% leite UHT, e dos outros 3% apenas vão para os refrigerados, conforme foi comentado nas palestras anteriores. E dentro dos queijos, a gente tem que o queijo mussarela representa 36% desse total, o queijo prato 11%, aqui um movimento interessante, o queijo prato ele vem caindo o seu percentual, mas não é uma questão assim, que a indústria quer isso, não, é uma questão de gosto do consumidor. Então o consumidor ele vem dando atenção a outros queijos, por exemplo, queijo azul, enfim, buscando diversificar seu paladar, e a gente tem aqui que também 30 e poucos por cento vão para requeijão, sendo requeijão cremoso, aquele requeijão de potinho que a gente compra no supermercado, e requeijão culinário, o requeijão bisnaga, que é o requeijão que vai para o food service, então vai para pizzarias, enfim. E um outro ponto que a gente tem é em relação ao rendimento industrial. Então, conforme foi comentado na palestra anterior, a gente tem uma concentração de sólidos no leite brasileiro inferior quando a gente compara com o leite de nossos vizinhos, por exemplo. A gente tem um percentual de gordura abaixo do leite uruguaio, do leite da Argentina, a gente tem um percentual de proteína abaixo, e esse teor de sólidos ele vai impactar principalmente no rendimento industrial. Ou seja, a gente tem um leite brasileiro que ele tem uma menor qualidade se comparado com outros mercados. E quando a gente olha a evolução da qualidade do leite brasileiro, a gente vê que ela é praticamente nula ao longo dos anos. Aqui, em comparativo com a Nova Zelândia, ela também é um importante player de exportação global, sendo uma referência em volume e também em qualidade do leite. Hoje, dentro da Nova Zelândia, existe uma cooperativa que se chama Fonterra, e essa cooperativa ela faz um leilão que chama GDT, que é um leilão global de leite, e ele acaba sendo um importante balizador de preço do leite, derivados de leite, no mundo como um todo. Então, a Nova Zelândia é uma referência quando a gente pensa em qualidade, em volume, em mercado externo, e estamos muito abaixo da Nova Zelândia, por exemplo. Bom, e isso junto com outros cenários, aqui novamente eu trago aquele meu comentário. A gente não pode pegar um lado da cadeia e justificar ele como uma verdade absoluta. Porém, são fatores que colaboram. Então, a gente tem a margem das indústrias em queda livre, não em queda livre, mas em queda ao longo dos últimos anos. No caso do leite UHT, um pouco menos, porque conforme foi comentado, o leite UHT ele tem uma elasticidade um pouco menor, ele é um produto mais fácil, mas, por exemplo, no caso dos queijos, da mussarela, a gente já tem essa margem sendo afetada de uma forma mais expressiva. Temos momentos de margens positivos, mas também temos momentos de margens bem abaixo da média histórica. E além disso, nos últimos anos, a gente tem a questão da inflação, que afeta os consumos. Por quê? Quando a gente compara nos últimos 5 anos, a gente vê que a inflação geral do país ela cresce, porém a gente vê que o rendimento médio das famílias também cresce, a gente tem um crescimento de massa salarial, porém a categoria de leite e derivados ela cresce muito além da inflação. Então esse é outro fator que ele ajuda a dificultar as margens da indústria e dificultar aí o consumo de lácteos no Brasil. E por um outro lado, a gente tem uma intensificação da concorrência do produto importado. Aqui nesse caso eu vou retomar a questão da Argentina e Uruguai. A Argentina e o Uruguai hoje, eles são países que eles têm uma capacidade de exportar, não só para o Brasil, mas para outros países também. E o leite importado do Mercosul, ele chega no Brasil mais barato que o leite brasileiro. Por quê? Porque devido à relação do Mercosul, a gente tem uma questão de taxas e alíquotas zeradas, o que aumenta a competição dos produtos no mercado interno, e a gente também tem aquela questão da qualidade do leite, que é um leite que possui uma qualidade melhor em relação ao leite nosso. Então aqui, para descontrair um pouco, eu trouxe uma frase do senhor do Firmeza, que ele falou em uma notícia, em uma reportagem mês passado, que quem não gosta de um gênio dá um laticínio para ele trocar.
Só que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque realmente o setor ele é pressionado, ele é desafiador, ele é uma batalha, mas ele também é cheio de oportunidades. E é disso que a gente vai começar a falar agora. Então, quais são os movimentos que a gente vê no setor? Então, a gente vê alguns grandes players buscando se consolidar no mercado via fusões e aquisição. Então, a gente teve, no passado, a gente teve uma fusão da Lactalis com a Itambé, e agora, num tempo mais recente, né, no começo desse ano, a gente viu uma fusão da Lactalis, que já tinha fundido com a Itambé, com a DPA, que é o braço de refrigerado da Nestlé, por exemplo. Então, a gente vê os laticínios buscando essa fusão. Só que, apesar das fusões recentes, o mercado ele é bastante pulverizado e a gente vê o número de empresas decrescendo, caindo um pouco no número de indústrias. Mas aí aqui a gente tem que também perder um tempo nesse slide para explicar melhor isso. Bom, a gente vê que a captação das indústrias ela vem crescendo e o número das indústrias ela vem caindo. Mas quando eu falo que o número das indústrias vem caindo, eu não falo que o mercado não está dinâmico, que não está entrando novas indústrias. Por quê? A gente tem hoje no Brasil um território muito grande, então a gente tem uma diferença tributária entre estados que afeta. Para os laticínios, a gente tem uma baixa barreira de entrada, e a gente tem uma baixa barreira de entrada, principalmente porque existem mercados muito regionalizados em questão à cultura e gostos. Não tem como você comparar o mercado do norte, um gosto, falando em sabor mesmo, uma preferência do norte com uma preferência do sul. Então a gente tem mercados muito regionalizados. Então, por mais que existam fusões entre grandes empresas, essas grandes empresas elas não conseguem agradar o paladar de todo mundo. Então, a gente tem uma boa porta de entrada para indústrias menores, para indústrias regionalizadas. E uma referência disso, esse é um dado da NIST de 2023, não tem a atual fusão da Lactalis com a Nestlé, porém, ele mostra que ao longo dos anos, o market share dessas grandes empresas, ele vem perdendo espaço, e a gente vem ganhando espaço de laticínios menores, de laticínios regionais. Ou seja, muito por conta disso, por conta de uma baixa barreira de entrada, devido a uma grande diferença cultural entre as regiões. Então, a gente tem dois movimentos, né? A consolidação das grandes empresas em um nível, então, essas fusões, e a gente também tem os pequenos laticínios ganhando espaço e relevância no mercado. Então, os players estão se reposicionando. Quando a gente fala em fusão, a gente vê, por exemplo, que a Nestlé e a Danone eles diminuíram a sua captação, mas eles diminuíram a sua captação por uma base estratégica. E é isso que a gente vai falar. Então a gente tem dois caminhos. Um caminho que seria igual ao da Nestlé e da Danone, que seria buscar uma diferenciação, e um caminho, tá, de Tracanjudo, tá lá, que seria ganhar em economia de escala e eficiência. Então, nesse cenário, a gente vê crescendo produtos alternativos, ou seja, produtos de menores custos. A gente vê o leite em pó se tornando um composto lácteo, a gente vê o iogurte dando espaço para bebidas fermentadas, a gente vê o requeijão dando espaço para uma mistura de requeijão com amido, e concomitantemente a isso, a gente vê um mercado de maior valor agregado, conforme foi comentado na palestra anterior, em crescimento. A gente vê cada vez mais ele ganhando espaço, a gente vê a população como um todo dando mais foco para meio ambiente, impacto social, questões de governança. A gente tem um mercado health de superproteicos, que foi comentado aqui, que está em franca ascensão, e a gente tem também o público consumidor olhando então para bem-estar animal, a questão do leite A2, certificações de produtos orgânicos, ou seja, a gente tem esses aspectos de saudabilidade ganhando destaque. E aqui conversa de novo muito bem com a palestra anterior, então esse dado não é só um dado da Scantec, mas a gente vê que quando a gente compara o iogurte proteico com o iogurte comum, tradicional, a gente vê que ao longo dos anos o iogurte proteico ele ganha em volume e ele ganha em preço também, mais do que outros iogurtes. Então, comparando aqui o leite sabor proteico com outros, e isso você gera um maior valor para a indústria, ou seja, é um mecanismo de aumentar a margem das indústrias, e são produtos, né, com grande aspecto de saudabilidade que ganham destaque dentro da indústria. Então, dessa forma, a solução aparenta ter dois caminhos. Um caminho que seria a agregação de valor e um outro caminho que seria a questão de custos reduzidos. Beleza. Isso foi um pouco do leite HT, um pouco de refrigerado.
E isso vem acontecendo, só que um ponto também que eu esqueci de falar aqui é que a gente vê isso acontecendo na cadeia como um todo. Então, essa ampliação de portfólio ela é muito boa para a gente, consumidor, porém a gente volta naquela questão de mais da indústria, porque todo mundo começa a fazer. A partir do momento que todo mundo começa a fazer, você tem o seu público sendo pulverizado entre as diferentes empresas. E aí agora sim, entrando um pouco no mercado de queijos. Beleza. Mas e o que fazer com o queijo, então? Né? O queijo que, se você parar para pensar, ele é um pouco mais difícil. A gente tem, igual também foi trazido na última palestra, a questão de queijos com um aspecto de saúde e tal, mas isso é menor do que a gente vê na categoria de refrigerados, na categoria de leite propriamente dito. Então, como fazer com o leite? 2 caminhos. Obviamente, sempre trago aquela frase, não é uma verdade absoluta, a gente tem que olhar para outros lados, mas são 2 caminhos possíveis. Um caminho seria através de eficiências, então melhorar a qualidade do leite de campo. A partir do momento que a gente melhora a qualidade do leite de campo, a gente aumenta o teor de gordura. A partir do momento que a gente aumenta o teor de gordura, a gente aumenta o rendimento da indústria sobre aquele produto e a indústria ganha margem. E um outro caminho seria também o caminho de agregação de valor. Mas como fazer essa agregação de valor na categoria de queijos? Bom, um desses caminhos seria a questão de consolidar marcas, então se regionalizar de certa forma, então buscar mercados de maior valor agregado, tentar fazer uma descomodização do produto e tentar efetivar sua marca como um queijo de qualidade. E um outro caminho seria a agregação de valor via a praticidade, ou seja, estimular o fracionamento desses produtos e a partir do fracionamento você consegue efetivar a sua marca propriamente dita e você consegue ganhar margem em cima disso. Ou seja, e esse é um movimento que ele vem acontecendo na categoria. Um outro dado da Scantec, então a categoria de queijos preços fixos ela vem ganhando menos destaque e a categoria de queijos variável ela vem ganhando destaque ao longo dos últimos anos. Então, qual é o panorama atual do mercado? A gente passa por fortes mudanças. No lado do campo, da produção, a gente tem uma geografia em constante transformação, a gente tem um número de produtores reduzindo, um perfil de propriedades em constante transformação, se tornando mais tecnificado, ganhando economia de escala. A gente tem uma indústria que ela tem um desafio em relação a margens e ela depende do campo para ter uma maior evolução e qualidade do leite. Então, uma indústria que a partir do momento que ela tem margem, ela consegue bonificar melhor esse produtor e esse produtor tem que começar a olhar para a qualidade do seu leite. Nesse momento, a indústria ela vai ter uma maior consolidação. A gente tem uma indústria que ela olha para estratégias, então essa questão de baixo custo ou nichos de especialidades. Uma indústria que a cada vez mais ela tem que olhar para a sustentabilidade e isso gera uma pressão por eficiência no setor. E a tecnologia estando cada vez mais importante dentro do setor, o que puxa uma necessidade de investimento no setor. Bom, então esses foram os aspectos de produção, indústria, e agora entrando um pouco no que esperar para o futuro do leite. Bom, a demanda do leite ela está estagnada no mundo de maneira geral? Não, não está. A população, quando a gente olha para os próximos 30 anos, vamos dizer assim, para 2050, a população ela vai crescer. A partir do momento que a população crescer, a gente vai ter uma demanda de leite. Aqui no caso seria equivalente leite, né? Então considerando todos os derivados, o leite propriamente dito. Essa demanda crescendo em 60%, esse é um panorama que hoje ele é 5 vezes a produção dos Estados Unidos, ou seja, a gente tem um gap aqui de produção para alcançar, e provavelmente isso não vai ser através do número de animais, a gente vai ter um crescimento de animais, mas principalmente a gente vai ter uma produtividade por animal crescendo muito mais. E, conforme eu disse, aquele panorama de redução no número de propriedades, de redução no número de produtores, ele é um fenômeno global, ele é um fenômeno que a gente pode esperar para o futuro. E o Brasil nisso tudo. Bom, quando a gente olha para o Brasil, esse gráfico é da ONU, ele foi publicado esse ano, a gente não vai entrar em questão de números, de escala, efetivamente, a ideia é mais que seja uma fotografia do panorama atual. Hoje o Brasil é um país de renda média alta, então quando a gente olha para a projeção da ONU como um país de renda média alta, a gente tem uma expectativa
de um crescimento produtivo aqui. Porém, a gente também tem que olhar para os países de classe de renda alta, de renda efetivamente alta, que são os países da Europa aqui. E a gente tem uma característica que um pouco tem a ver com a questão de elasticidade dos produtos, dos derivados lácteos, que quanto mais renda o país começa a dar mais valor para a categoria. Então a gente tem um crescimento potencial, se não mudar nada no panorama brasileiro, e caso num longo prazo a gente tivesse uma mudança de categoria no Brasil, mas não só no Brasil, em outros países, por uma condição de vida menor, a gente tem um interesse pela categoria de lácteos sendo disparado exponencialmente. Então isso é algo interessante também que a gente tem que ter na nossa mente. E como funciona, né, a geografia global do mundo hoje? Então, hoje as bolinhas em verde são os principais países que têm um excedente de leite, ou seja, tem capacidade de exportação, e os países que são deficitários. E o tamanho da bolinha é em relação a essa proporção desse déficit ou dessa capacidade de exportação. Então hoje a gente tem a União Europeia aqui como um principal player exportador, a gente tem a Ásia como um principal player consumidor, a Ásia com grande relevância para a China. China é um país que vem ganhando destaque no consumo de leite, ou seja, o consumidor chinês ele vem ao longo dos últimos anos olhando mais para a categoria, ou seja, a gente tem um grande gap aqui na Ásia. E no caso do Brasil, a gente tem um país que ainda não é autossuficiente, que tem que buscar se tornar autossuficiente, e a gente tem os países aqui, principalmente Uruguai e Argentina, que vem ganhando cada vez mais produção também, vem crescendo sua produção, e a gente começa a ver esses países parando de olhar só para o Brasil e começando a olhar para outros players. Então, um pouco disso, a produção internacional, ela é crescente. Quando a gente olha a nossa variação anual de captação diária, ela vem crescendo nos principais países produtores. A gente tem a Argentina como um líder global, quando a gente pensa nos países que estão puxando um crescimento para olhar para o mercado internacional. A gente tem aqui, no caso, eu trouxe esse dado do Uruguai, para mostrar que os nossos principais fornecedores, ao longo dos últimos 3 anos, por exemplo, uma amostra recente, eles vêm diminuindo o interesse pelo Brasil e começando a olhar para outros players. Então, a gente vê que o Mercosul está buscando outros países também. E, de certa forma, isso é bom para o Brasil, porque a partir do momento que esses países começam a olhar para outros players, a gente diminui a pressão de preços deles aqui no Brasil. A partir do momento que a gente diminui a pressão de preço deles aqui no Brasil, a gente consegue manter, por exemplo, um preço do produtor um pouco mais alto. Obviamente, isso não é uma relação direta, tá? Tem que tomar cuidado ao fazer essa relação. Mas seria um caminho. A gente consegue manter, por exemplo, um preço ao produtor mais alto, e a partir do momento que a gente tem isso, a gente ganha uma capacidade de ter novos investimentos, de ter um ganho de produção. Então, o Brasil ele tem que pensar nisso. E quando a gente olha nessa questão de rentabilidade do produtor, o setor, quando a gente fala do leite no Brasil, a gente tem aquilo na cabeça, que é um setor com margens muito apertadas, um setor que passa, a cadeia produtiva do leite, ela passa por uma certa dificuldade, e de fato, quando a gente compara com outras culturas, a margem do leite, ela é apertada, porém aqui também, nos últimos anos, a gente começa a ter margens acima da média histórica, ou seja, a gente começa a ver o setor a estar contente, e eu vou falar disso um pouco no final, mas a gente vê esse cenário acontecendo. Quando a gente olha para a receita menos custo de alimentação, esse é um dado feito aqui pela Milkpoint, né? A gente faz esse cálculo, a gente vê que nos últimos anos estamos acima da média histórica, e quando a gente compara, por exemplo, 2025 com o ano passado, apesar de agora junho e julho ter caído em relação ao ano passado, no total do ano a gente vem um ano também com boas margens, uma rentabilidade aceitável para o produtor de leite lá na ponta. Então, aí aqui de novo eu trago a pergunta. A disponibilidade per capita de leite, aqui eu não estou falando de produção, eu estou considerando também o volume importado. Ela está estagnada? Essa é a pergunta que eu faço. Eu acredito que não. A gente vê essa disponibilidade per capita crescendo. Se a gente vê essa disponibilidade per capita crescendo, quer dizer que a gente vê o consumo, apesar de todos os problemas que a gente pode pensar em relação ao consumo, a gente vê esse consumo crescendo e também conseguindo absorver essa disponibilidade per capita, e a gente tem que, para o leite do Brasil se tornar competitivo,
a gente tem que ganhar economia de escala, a gente tem que ganhar eficiência, a gente tem que investir mais no setor. Ou seja, a produtividade ela é a chave para o leite do Brasil chegar no mundo. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso mudando esse panorama. 2.660 litros por vaca ano é a média mundo, isso é baixo ainda, isso não é um panorama alto, o mundo como um todo tem que crescer, mas quando a gente olha a média do Brasil, ela está abaixo dessa média mundo. Ou seja, a gente tem que crescer. A partir do momento que a gente conseguir crescer, a gente vai mudar esse cenário da nossa balança comercial. Então, hoje, quando a gente olha para a nossa disponibilidade doméstica total, a gente vê que a gente tem uma necessidade de importação e a gente tem um espaço para exportação muito pequeno. Então, é esse cenário que a gente tem que mudar. A gente tem que crescer a captação para diminuir a importação e aí sim começar a olhar na exportação. Isso é possível? Bom, quando a gente olha para os riscos e desafios do setor, a gente vê que hoje a gente tem uma dependência por importações, ela é existente, por conta de uma concorrência externa que é forte, ou seja, a gente tem uma Argentina e um Uruguai que são mais eficientes. Não foi comentado na apresentação, mas como em tudo que é produto relacionado ao agronegócio brasileiro, temos um déficit logístico, ou seja, uma infraestrutura logística que tem que ser melhorada, uma volatilidade climática que não é um problema só no Brasil, é um problema global, mas ele acontece, como aconteceu o ano passado, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e a gente tem um custo de produção elevado. Então, a partir do momento que a gente entende esse risco, a gente tem que olhar para as nossas oportunidades. Ou seja, a gente tem um aumento de produção interna que ele é possível, temos que aproveitar uma demanda interna crescente. Por que essa demanda interna é crescente? Porque quando a gente olha para a disponibilidade, ela vem crescendo e a gente vê o mercado interno absorvendo isso, a gente continua tendo necessidade de importação, ou seja, a gente tem uma demanda que é crescente, a gente tem uma oportunidade de tecnificação, então a partir do momento que a gente é deficitário nisso, quer dizer que a gente tem espaço para crescer em produção, a gente tem uma oportunidade para a indústria de diversificação dos produtos, que conforme a gente viu na palestra anterior, isso de fato vem acontecendo, para no futuro a gente pensar no mercado de exportação. E se vocês me perguntarem, Leonardo, você acredita que isso é possível? Eu acredito que isso é possível. Essa é uma palestra do Paulo Guedes na AgroLeite. A AgroLeite ela é uma feira de insumo, a principal feira de insumo relacionada para o produtor de leite, que acontece no município de Castro, que fica no Paraná, e ele destacou o protagonismo do Brasil no cenário global. E quando a gente olha, se a gente fizer uma pesquisa rápida na internet sobre investimentos na cadeia, essa semana, a pesquisa dessa semana, 3 dias atrás, a gente vê que em diferentes estados, com diferentes associações, a gente vê o produtor do leite buscando investimento. Se o produtor do leite está buscando investimento, é porque o produtor do leite quer crescer. E eu não fui na AgroLeite, a AgroLeite ela aconteceu semana passada, mas a equipe da Milkpoint foi, e eles saíram com um sentimento muito produtivo, muito positivo do lado da cadeia do produtor em si. Os produtores estavam animados, as empresas do insumo estavam muito motivadas, ou seja, o Brasil ele tem tudo para crescer. E quando a gente fala em o que esperar do futuro do leite brasileiro, eu acho que aqui, fechando um pouco com a discussão que vocês tiveram na última palestra, o que esperar do leite brasileiro é o que a Milkpoint espera. Então, é fazer do leite brasileiro o mais bem sucedido do mundo. E isso não é só através de margens de ganho de produção, isso é através de informação. Ou seja, hoje a Milkpoint, como um sistema de informação, ela acredita que a gente tem que levar um conhecimento amplo do setor para o mundo, buscar um maior acesso entre toda a cadeia, então desde o varejo até o produtor, eles têm que ter um acesso facilitado, e isso vai ser movido através de lideranças. E hoje a Milkpoint ela tenta se posicionar como uma líder nessa questão de comunicação, e acredita que sim, o Brasil ele tem capacidade de atingir um sucesso global, e isso vai passar por informação. A partir do momento que a gente tem informação, o consumidor ele começa a consumir mais, aumenta a margem da indústria. A partir do momento que aumenta a margem da indústria, a indústria bonifica o produtor. Quando bonifica o produtor ganha capacidade de investir e aumentar a sua produção. Eu acho que esse seria um resumo da palestra. Vocês têm alguma dúvida? Aqui fica meu contato. E seria isso.
Bom, a gente então agradece, Leonardo, a sua palestra. Se deu aí um panorama até bastante animador, né, para quem trabalha com a cadeia do leite, né? A gente percebe mesmo, né, nesses últimos anos, ali, principalmente em relação ao produtor, né, em si, né, as margens do produtor, né, que deu uma melhorada mesmo, né? E aí só eu anotei algumas coisas aqui para a gente conversar agora. Se tem alguma pergunta também, pessoal, alguém quiser perguntar, pode colocar aqui no chat que eu leio aqui, tá bom, pessoal? E só lembrando, a frequência também ao final de cada palestra, o pessoal está colocando aí o link para vocês fazerem a frequência de vocês, tá bom? Para os certificados depois. Bom, Leonardo, você colocou ali no gráfico e a gente viu que o consumo de leite no Brasil, né, ele chegou num nível bem alto, né, historicamente um nível mais alto que a gente já teve níveis altos também próximos, né, mas parece que chegou num nível assim, historicamente bem alto, né. Tem margem para aumentar esse consumo per capita? Essa é a grande pergunta que ninguém sabe responder, né? Mas assim, do lado nosso aqui, do meu lado, eu acredito que sim. Trazendo um pouco para o dia a dia nosso, o panorama que a gente está passando aqui na questão de pesquisa de preço. Hoje, por exemplo, os queijos, o queijo no atacado, né, ele passa por um momento de redução de preços. Então a gente vê uma margem para os queijos muito baixa. Quando a gente conversa com a indústria reclama bastante do setor e tal. No leite UHT, por exemplo, a gente vê também uma dificuldade, só que a gente vê uma certa sustentação. E beleza, isso é um ponto. Só que ao mesmo tempo, quando a gente olha para a disponibilidade interna, a gente vê um crescimento de captação relevante. E a gente vê mesmo, igual aconteceu agora nessa última prévia do IBGE, a gente teve um boom de captação muito grande. A gente projeta para o final do ano um crescimento aí no ano em torno de 6%, que seria maior do que o crescimento projetado para a Argentina, por exemplo. Então a gente vê que, apesar de tudo, o consumo está dando conta, porque a gente tem uma captação crescendo, a gente tem mais leite disponível e a gente não vê os preços caindo de maneira escandalosa, vamos dizer assim. Os preços estão mais baixos do que já estiveram no passado, mas existe uma relativa estabilidade, poderia estar pior. E quando a gente olha para os indicadores econômicos também, a gente vê que o consumo está segurando, então. O consumo está segurando. Quando a gente olha, por exemplo, para aquele índice do FEComércio, de intenção de consumo das famílias, esse é um indicador que ele vai de 0 a 200. Então, quando ele está abaixo de 100, ele está negativo. Quando ele está acima de 100, ele está positivo. Ele está menor, ele está 105 hoje. No passado ele já foi 110, 112. Ele está menor? Ele está menor, mas ele ainda é positivo. Quando a gente olha para o desemprego, a gente tem o menor desemprego de toda a série histórica. Quando a gente olha para a renda, a gente vê que a renda ela está crescente. Então, por mais que a gente tenha um problema fiscal no Brasil, quando a gente fala de economia, de política, é muito complicado porque cada a gente tem muitas opiniões próprias, sabe? É muito complicado, mas a gente vê que, de certa forma, o consumo está dando conta. Então, a gente acredita que sim, ele tem margem, conforme a gente viu na última palestra, a gente vê que o setor, o consumo, ele busca se diversificar, a indústria busca fazer novos produtos, então eu acredito que sim, a gente tem espaço para um crescimento. E na cadeia como um todo, independente de crescimento no mercado interno, a gente tem que suprir a nossa demanda, porque a partir do momento que a gente supre a nossa demanda, a gente começa a olhar para o mercado externo. E quando a gente olha para o mercado externo, isso também é bom para a indústria, porque a indústria ganha potencial de exportar derivados também. Sim. Então a cadeia como um todo, ela, na minha visão, ela tem tudo para crescer. Capitaliza, sim. Né? E aí eu vejo assim, o consumidor brasileiro, ele gosta muito, né, do sim, produto lácteo, né? E eu lembro que isso está muito relacionado à renda, né? Então eu lembro, por exemplo, quando qualquer governo faz algum programa social de renda mínima, por exemplo, né? Isso desde lá atrás, né? Então eu lembro, eu era adolescente, mas eu lembro quando teve o Plano Real, né, de Fernando Henrique Cardoso, né?
eu lembro de notícias assim nas revistas, jornais, né, do boom do consumo de iogurte, né? Ou seja, o consumidor brasileiro, ele valoriza e ele vê muito o produto lácteo como um produto nobre, importante, apesar de hoje em dia, a gente falou, né, na primeira palestra, das desinformações, fake news. O consumidor brasileiro, ele sabe que é um produto nobre, é um bom produto, né? E agora mais recente, com outros programas sociais de renda mínima, a gente viu também que a primeira coisa que o brasileiro coloca ali no carrinho do supermercado, que ele se dá o luxo, digamos assim, de comer algo a mais ali, né, é um iogurte, um queijo, né? Então eu acho que, concordo também, eu acho que tem uma margem para aumentar o consumo. Isso é um aspecto interessante que você falou de programas sociais, tá? Entrando um pouco aqui, mas essa questão de consumo. Quando a gente olha para o ano passado, ano atrasado, eu ainda não trabalhava no Milkpoint, né, afinal eu sou recém-formado, mas quando a gente olha para os números, a gente vê que o consumo, as margens da indústria elas estavam positivas, e o consumo ele estava bom. E quando a gente olha para o valor de programas sociais, de renda, os últimos 2 anos foi um ano que a gente teve um boom no valor total distribuído para as pessoas. O que pode, uma relação, obviamente tudo não é direto, mas uma relação indireta, pode justificar esse argumento que você falou, e faz muito sentido. E naquele gráfico que eu trouxe da ONU, né, de diferença de consumo para até 2034, a gente vê que em países com renda mais alta, o consumo da categoria é muito superior em países menores, assim na atualidade. Então eu acredito que faz todo sentido, é um produto com uma elasticidade muito grande e que ele responde com certeza à renda da população. Isso. Você mostrou o gráfico, né, da oscilação, né? A gente sempre, quando a gente estuda tal, né, a produção láctea no Brasil, a gente vê que um gargalo, um problema, essa oscilação de volume, né? Então tem uma época do ano que produz mais, depois decai muito o volume na estiagem e tal. Você acha que essa oscilação ainda é um problema? Você mostrou que está melhorando, né? Eu vi no gráfico, né? Você acha que ela ainda atrapalha as nossas exportações futuras? Poderia atrapalhar ainda? É um fator que atrapalha? Você está falando em relação ao produtor? Ao volume de leite captado. Mais de leite entregue à indústria ou de derivados? Não, de leite captado. Leite captado. Que você mostrou que a oscilação não é como antigamente, né? Isso. A sazonalidade como um todo, ela acaba sendo um problema em qualquer extrato, né? Em qualquer produto que a gente for trabalhar. No caso do leite, ele é um produto que ele tem captação diária. A partir do momento que ele é um produto que ele tem captação diária, você tem uma rentabilidade, você tem um rendimento da propriedade do produtor muito diferente. E a partir do momento que você tem, em janeiro, o produtor ganhando bem e no meio do ano esse produtor passando apertado, você tira a capacidade desse produtor, por exemplo, fazer um financiamento, porque em um determinado momento do ano ele vai ter dificuldade de investir. Então eu acredito que sim, a sazonalidade ela acaba atrapalhando, e quando a gente pensa nesse ganho de escala, nessa economia, nessa economia de escala, nessa sazonalidade diminuindo, a gente começa a ter o produtor tendo uma renda mais fixa, uma renda mais consolidada, uma renda mais segura. E aí o produtor ele ganha confiança para investir. A partir do momento que o produtor investe, ele investe em animais, ele investe em genética, ele investe em insumos, ele investe em medicamentos como geral, e a partir disso você ganha produtividade e aí você ganha como um todo. Então sim, a sazonalidade ela afeta, e a tendência é que conforme a sazonalidade vira a diminuir, a gente tem um setor que ele vai se tornar mais rentável também. Então é isso. E o que vocês acham, por exemplo, aí pontuando a importância, né, das exportações para a gente criar ali um ambiente de investimento, né? O que vocês acham que falta para o Brasil ser um exportador? É ainda essa estabilidade do volume para gerar excedente, ou é a qualidade? O que falta para o Brasil é excedente e principalmente custo. Hoje o leite brasileiro ele é mais caro do que nossos principais parceiros. E eu não estou falando só de questão de taxa, de alíquota, ICMS entre estados, eu estou falando de custo produtivo mesmo. Quando a gente compara com o Uruguai e com a Argentina, eles têm um poder de negociação para mercados internacionais, e aí não só o Brasil, no caso ali no gráfico eu trouxe a Argélia, por exemplo, um exemplo dessa semana.
A Argélia, ela tem o leilão da Unil, que é um leilão do governo da Argélia, e nesse último mês ela abriu esse leilão para comprar uma grande quantidade de leite em pó, no geral. O Brasil não tem capacidade de disputar isso, um pouco por preço e um pouco por disponibilidade, entendeu? Enquanto nossos parceiros têm. Então a gente tem que ganhar volume. A partir do momento que a gente conseguir suprir a nossa demanda interna, a gente consegue olhar para o mercado externo. É isso, seria isso. Sim. E aí você falou também dos queijos, né? E aí eu vejo também, quando a gente fala de valor agregado, né? A importância também da produção dos queijos maturados, né? De longa maturação, né, que aí você vai ter um perfil de alta renda consumindo esses queijos, né? Isso é um produto de altíssimo valor agregado, né? Hoje a gente tem até o conceito de terroir para a produção desses queijos e tudo mais, né? Esses queijos artesanais com denominação de origem, né? Sim. Vocês têm um estudo sobre esse nicho de mercado? A gente não tem um dado sobre esse nicho de mercado, a gente não tem nenhuma pesquisa assim, relacionada especificamente a esse nicho. Hoje o foco nosso ele fica no grande atacado, quando a gente pesquisa preço e tal. Até um grande desafio para nós, como inteligência de mercado de derivados, o queijo, no caso, a gente faz o levantamento do queijo mussarela e o queijo prato, né? Mas o próprio queijo mussarela, ele é um número difícil de você chegar em uma média que represente o setor. Porque dentro da própria mussarela, você tem qualidades muito diferentes. Então você tem queijos na faixa de R$40, mussarela por quilo, enquanto você tem queijo na faixa de 25, 24. Então é difícil de você dar um valor exato que represente a categoria como um todo, sabe? E aí, nesse nicho específico ainda de maior valor agregado, não temos nenhuma pesquisa. E seria mais, por exemplo, industrialmente, a gente estaria falando mais do queijo parmesão, né? Isso, seria mais esses queijos. A gente não faz nenhuma pesquisa relacionada a isso por conta disso, porque dentro da categoria do atacado já é complicado, entendeu? A gente tem uma diferença de qualidade muito diferente. Porque quando você vai pegar, por exemplo, um leite em pó integral, não existe isso, né? Até pode ter uma diferença entre mistura que a empresa pode fazer, uma questão de gordura, mas no geral é mais próximo, entendeu? Então por isso que a gente não vai para esse mercado. Mas sim é um mercado que cresce muito. Quando eu falei daqueles mercados regionalizados, de laticínios menores que crescem, é muito em função desses produtos gourmetizados. Sim. Bom, Leonardo, então a gente agradece a sua presença e a sua palestra, né, no nosso simpósio. Muito obrigado pela sua participação, por você ter tirado aí um tempo para estar com a gente aqui hoje. Isso, uma coisa que eu queria trazer, falando sobre o futuro, que o Cássio estava falando sobre a cadeia, incentivar. Quando a gente está na graduação, começar uma palestra para alunos, a gente vê muito pouco sobre leite. Eu era uma pessoa que eu tive um foco muito mais para mercado, números, análise de mercado nos grupos de distância na graduação e quase não tinha visto nada de leite. Quando eu comecei a fazer estágio no Ponte, depois vinha a ser efetivado, eu comecei a ver como você tem oportunidade no mercado do leite e como isso não é falado dentro das universidades. Então essa palestra é muito legal. Quando a gente olha aqui internamente dentro da Milk Point, a gente vê que é uma empresa que trabalha com leite, mas ela tem economistas, veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos. Temos pessoas também que fizeram cooperativismo, por exemplo, que fizeram cursos diferentes, e a gente vê que é uma cadeia que ela tem muita oportunidade. Quando eu olho para outros estagiários que passaram comigo, não chegaram a ser efetivados, mas estão efetivados hoje numa Nestlé, numa Piracanjuba, em outros players. Então, acredito que é um setor que incentive, dê para ele, porque ele tem vaga e ele tem disponibilidade e ele precisa de mão de obra qualificada. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado, viu, Leonardo?